Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Política Sem Mistério. E é sem qualquer mistério. O objetivo desse programa sempre é trazer de forma clara, muito simples, todos os assuntos políticos da nossa cidade, da nossa região, do nosso país. Então, vem passar esses 50 minutos, agora é 50 mesmo, viu, gente? 50 minutos com a gente aqui, com essas mulheres maravilhosas, falando sobre políticas públicas de uma forma muito tranquila, muito simples. E já estou aqui com a nossa apresentadora, Larissa Araújo, a mulher mais afinada e afiada do Sul, extremo Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lari. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, os nossos colegas, a nossa convidada. Sintam-se à vontade. Olha, ela que veio do paraíso, Eva Cavalcante, já está aqui. Bom dia, Eva. Como vai, Eva? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um pouquinho cansada, não vou mentir, com o filho pequeno dodói a gente fica mais assim, mas estamos aqui para aprender muito neste sábado à noite. Exato, que ele se restabeleça logo, amém, viu? E final de semestre a gente que é fica professora, eu fica meio surtada, chega atrasado na televisão para gravar o programa, o nosso produtor fica doido com a gente, entendeu? Eu falo que final de semestre, Rita, você que é professora, a nossa convidada aqui, eu fico parecendo galinha despenada que saiu de uma briga, entendeu? Assim, toda troncha e as plumas voando, entendeu? Porque eu estou desse jeito, eu estou relatando o meu status físico atualmente, galinha despenada. Gente, a gente tá aqui com uma mulher, eu falei para nos estúdios, eu vou repetir aqui no meu programa, é bela. Ela é bela em todos os sentidos, como escritora, como mulher, como profissional, eu acredito, tenho certeza, como esposa, como mãe. Rita obrigada. Líria, seja bem-vinda, querida. Muito bom tê-la aqui no Política Sem Mistério. Bom dia, Lisdeile. Bom dia, as meninas. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Não poderia negar um convite seu. Ai, que bom. Convite delegado, o povo geralmente aceita. Não é negado. Não que seja nesse contexto. Como diz meu irmão, o medo do carro do Uber é chegar na porta. Geralmente o povo aceita rápido. E é isso mesmo, eu concordo com você. É quase uma intimação para ela participar do programa. Mas vamos lá, né? Rita, fala um pouquinho quem é essa mulher bela. Oh, muito obrigada pelo bela. Eu sou Rita Lírio, professora, né, mãe, esposa, como você falou, filha. E tenho uma caminhada aí nas escolas em Itabuna, porque iniciei desde o segundo período na Copege, né, que hoje é a Escola Jorge Amado. Sim. Aí depois passei pela FEI, como professora de literatura e gramática. Fui professora também da Escola Caracol, né, dentro da área também de língua portuguesa. E atualmente eu trabalho no CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico Virapiúna, uma escola em que eu desenvolvo trabalho com crianças com deficiência. Mas eu sou de letras, né? Eu sou da literatura, formada pela UESC, e é a minha casa, é onde eu me sinto muito bem acolhida. Semana passada fizemos o lançamento coletivo lá, foi maravilhoso, com alguns autores entre 2013 e 2014. Olha que legal. Então, assim, é sempre bom estar na UESC, né? Eu fiz a minha pós, o meu mestrado, fui orientada por Tica Simões, grande mulher, grande professora, assim, para mim um espelho e um exemplo de vida. O mestrado também fiz lá na UESC, em Letras e Linguagens e Representações, com ela, como eu acabei de falar, como minha orientadora, e no doutorado eu fiz na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Eu tô nesse mundo das letras, né, lá na academia, meio de ousada, não é minha piscina não, mas eu entrei ali meio que e lá
entrando na Academia de Letras, a gente se cruzou novamente por conta de um grande homem. Sim. E é por conta desse grande homem que nós estamos aqui hoje. O nome dele é Euclides Neto. E aí a minha vida cruza novamente Apaixonada. eu apaixonada por ele, Rita também nem se fala, ela tem como comprovar o fato e o direito dessa paixão. E aí nossas vidas se cruzam novamente por conta desse significado chamado Euclides Neto. Eu vou dizer porque que esse nome tem imensos significados aqui no sul e extremo sul da Bahia. Rafinha, pra gente ver que esse nome é carregado de muitos significados e que esse nome retrata bem o que é a Bahia no sul e extremo sul, não é apenas a novela da Globo que retrata, mas Euclides Neto por si só já é um retrato. Rafinha, tem como você mostrar aí o vídeo? Eu acho que ele deve estar lá colocando. É verdadeiro, autêntico. Ele fez tudo que podia. Até mais um pouco. Eu acredito que existia um Santos porque eu o conheci. Era um ser humano fantástico. Um exemplo de homem, um exemplo de político, de escritor. Um homem muito informado do ponto de vista literário, mas muito humilde. Acho que é um autor injustamente esquecido, que tem que ser resgatado. Injustamente esquecido, tem que ser resgatado. Ele era um pai extremoso, mas era muito cuidadoso com os filhos, muito amoroso. Era no dia a dia, era sempre. Essa aproximação, esse afeto era sempre. Eu sei que deve ter existido Santos porque eu vi um homem ao meu lado que era um santo. Quando ele era prefeito, ele mesmo muito pequeno, eu ia até ele. Eu driblava um pouco a autoridade materna e terminava me encontrando com ele nos eventos. Eu me lembro Marcelo, ainda pequeno, ele prefeito, né? Toda a fotografia que tinha de inauguração, Marcelo estava presente ao lado dele. Era muito engraçado porque como as pessoas estavam bem vestidas ou vestidas de uma forma integral, eu estava sempre de calção e chegava até lá. Ele morria de rir quando me via. Sempre tinha assim, um gesto de carinho, era um botão de rosa, né? Sempre, sempre. Porque como ele não orou comigo, eu muito novinha, ele aí quis cultivar, né, o amor. Ele chegava na minha casa hoje, ontem o telefone começava a tocar. Ele chega que horas, ele fica até que dia, não sei o quê. Eu posso ir tal hora, eu posso tomar café aí? A casa não parava de ter gente o dia inteiro, o dia inteiro. E as pessoas vinham pra nada, vinham assim, como quem quer chegar, fica assim um pouquinho perto, sabe? Pegar um pouquinho daquilo, ficar um pouquinho de junto, era muito impressionante aquilo. Quando ele adoeceu, tinha que fazer uma alimentação com uma sonda. Aí um dia ele chegou para mim e disse: eu não sei como é que eu vou lhe pagar por isso que você está fazendo por mim. Foi isso que Por isso que marcou. Tanto desprendimento, nada material valia nada pra ele, nada. Nada. Às vezes, digamos que alguém chegasse aqui, fosse a casa dele e dissesse assim: mas que coisa linda, eu adorei isso, onde é que você comprou isso? E se ele visse que a pessoa gostou, eu disse: leve. Você gostou? Não, leve. E aquilo era do coração. Os meus filhos mais jovens e a minha última filha não ter conhecido. Para mim essa é a maior perda que eu tenho. E aí você perde uma pessoa assim, você fica solto. Mas sempre que eu brinco com ele, eu digo: olha, quando você começar a entender o que é a leitura, nós vamos ler de novo os livros do seu avô. Ele deixou uma história escrita e você vai conhecer a história dele escrita por ele mesmo. Fez direito com muito entusiasmo, fez direito com muito estudo, inclusive. Estava sempre atualizado.
Assistia muito o júri dele. E depois ele conversava muito sobre a forma como ele elaborou a defesa. Tem 2 tipos de defesa que ele fazia, dos trabalhadores rurais e de grandes crimes. E então ele fazia grandes júris, eram famosos os júris. Ele advogava em Pelos Arredores e era um bom advogado efetivamente, então tinha uns júris famosos. Aí tinha um público que assistia, e aí ele escrevia aquelas peças do direito bem construídas. Tinha uma dúvida e dizia, o senhor lembra o artigo? Ele disse, claro que eu lembro, não vou dizer não. Porque para você achar, você vai procurar, e quando você procura, você acha um monte de coisa na estrada que você pensa que não vai lhe interessar, e vai lhe interessar muito até você chegar ao destino. Ele desenvolveu um amor profundo por Peão. Olha, é emocionante ver essas imagens. Pra gente, imagino que para você que entrevistou os meninos de Euclides, sim, deve voltar uma emoção, né, Rita? Sim, muito. E nesse contexto sobre Euclides Neto, ele retratava, e Rita vai falar melhor do que eu, os personagens do sul, extremo sul da Bahia. O trabalhador rural. Muitas vezes, e maioria das vezes, invisibilizado, principalmente nas políticas públicas. O trabalhador rural, ele desempenha um papel fundamental na economia e na sociedade. O trabalhador rural, ele é responsável pela produção de alimentos, matérias-primas essenciais. No entanto, os nossos trabalhadores rurais, eles enfrentam uma série de desafios que muitas vezes tornam as suas vidas muito difíceis. Isso muito bem retratado nas obras de Euclides Neto. Entre os desafios, então, a gente sabe, Larissa, que é jornada de trabalho longa, exposto a condições de trabalho muito difíceis, adversidades climáticas e outras precariedades. Além disso, os trabalhadores rurais muitas vezes têm acesso muito limitado a serviços públicos como saúde, educação, segurança. Diante disso, para a gente passar a palavra aqui para a nossa convidada, Larissa, a gente sabe, né, retratado muito bem nessas obras de Euclides Neto, sim, que os nossos trabalhadores rurais nunca tiveram uma vida fácil. Verdade. E o que eu acho interessante é porque você tem um autor que retrata a realidade, né, de forma não ilusória, mas como ela realmente é na prática. Porque quando a gente fala de um personagem real desse, a gente está falando também de cultura, né, daquele povo, daquela região. Então, essas pessoas, elas também são responsáveis por algo chamado agricultura familiar. A agricultura familiar que pode ser considerada de subsistência, ou seja, né, para o próprio consumo ali, e também daquela economia local. Sim. Então, a gente ter um autor que retrate isso, porque através dos contos a gente percebe isso, né, os detalhes, como são narrados. E não é fácil, não é uma realidade romântica. A gente percebe que é uma realidade muito árdua, muito difícil, pouco escolhida, porque não é uma escolha, na verdade é uma condição, eles são condicionados, né, daquela forma. E aí, como Elis dele havia mencionado também, a falta de políticas públicas efetivas até hoje, né, a gente não está falando só daquele tempo, mas é uma realidade presente também hoje, muito próxima da gente. A falta de políticas públicas efetivas acaba inviabilizando até mesmo essa condição de vida. É isso. No documentário ali, Rita, a gente vê o filho de Euclides dizendo: quer conhecer meu pai, leia os seus livros. Sim. E realmente, a gente lendo as obras de Euclides Neto, né, eu tenho a minha predileta, que é Os Magros, a gente verifica como ele tinha um olhar aguçado, sim, para as pessoas que trabalham e trabalhavam nas roças de cacau. O Euclides Neto é um homem da terra, como o documentário já diz. Sim. Então, assim, ele teve o convívio com essas pessoas, com os trabalhadores e com as trabalhadoras rurais, né? Porque a gente não pode esquecer da mulher. Da mulher trabalhadora. A gente fala muito trabalhadores, mas as mulheres estavam ali junto com esses trabalhadores e até algumas crianças também. Então, assim, o Euclides Neto, ele representa socialmente, que é, inclusive, um conceito que eu trago da psicologia social,
para falar nesse segundo livro, né, de como Euclides Neto, sendo esse homem da terra, pôde representar e até rasurar os estereótipos voltados para esse homem e para essa mulher trabalhadora que não tem os seus direitos garantidos. Eu posso mostrar aqui para os nossos telespectadores o que é essa rasura. E ele rasurou mesmo os estereótipos que são traçados por esses personagens, contando de uma forma muito mais sensível, mais fidedigna, quem são essas mulheres e homens. Tem o documentário, né? A gente vai falar agora, mas eu quero mencionar esse livro que é dessa linda autora, Rasuras Grapiunas, Linguagem, Memória, História e Gênero, na obra de Euclides Neto, escrito por aqui, Rita Lírio, que está aqui na nossa presença. Rita, você mencionou que ele retrata bem esses personagens que estão aqui tão próximo da gente, que vive na zona rural, né? Não só o trabalhador, como a trabalhadora rural. É aí, Eva, que eu passo a palavra para você, que na obra, um desses documentários, eu acho que você sabe, Rita, Sim. Ele começa dizendo assim, que a mulher, ela acorda, é uma das primeiras a acordar. Exatamente. Ela acorda às 4 da manhã, às 3h30, às 4 da manhã, debulha o milho, prepara a merendeira, ela faz o café, ela vai para frente da casa, ela cuida da cria, da galinha ali, ela despacha o menino para a escola, depois ela vai fazer o trabalho da zona rural, ela pega a enxada. Exato. E ela faz uma série de atividades. E que mulher grandiosa é essa? Liz, você trouxe algo que a gente fala da grandiosidade no mundo que nós temos hoje. Subentende-se que a mulher grandiosa, que a mulher empoderada, é aquela que trabalha apenas fora e tem aquele sucesso glamouroso que a gente espera no cotidiano. Mas a obra de Euclides Neto faz uma sátira disso, não faz? Vai trazer essa rasura que você acabou, né? Desconstruindo justamente essa estereotipia de que só a mulher que trabalha fora, né? Porque no caso aí, essa mulher trabalhadora, ela foi invisibilizada também. Exato. Por ser negra, por ser mulher e por ser trabalhadora. E rural. Então ela está longe dos holofotes. Exatamente. Ela está longe daquilo que as pessoas hoje idealizam como uma mulher empoderada. Então imagine essa mulher na condição dela, de estar naquele ambiente. Ela é empoderada no sentido de que talvez não tenha sido a escolha que ela quisesse para a vida dela. Mas ela faz aquilo com a maior maestria possível. Você alimentar a sua família, você alimentar o alimento da sua casa. Sim. Ou seja, você está ali, você está dando o milho para a galinha, você está tirando o leite da vaca, você está cuidando dos animais, você está alimentando o seu alimento. Daquele alimento você vai trazer para os seus filhos, você vai trazer para o seu cônjuge e você vai continuar a alimentar todos nós. Exatamente. Porque é esse trabalhador rural que nos dá a condição de alimento. No mínimo possível. Me permita falar, você... Vontade. Liz começou a narrar, né, e você deu sequência. E aí me trouxe uma memória afetiva muito presente na minha vida, porque são os meus avós paternos. Então, todo mundo, né, morava na roça. E tem muito essa presença. Você realmente descreveu, basicamente, a personalidade da minha avó. Porque a minha avó era essa mulher, realmente, né? Poderia ser até inviabilizada. Mas o protagonismo dela, da importância, de como ela era âncora, não deixava ela passar assim tão despercebida. E tanto em vida como agora também em memória, né? Que ela já não está mais aqui entre a gente. Então a minha avó era essa pessoa. Ela era a pessoa que a primeira a acordar.
Então ela debulhava o milho, ela trabalhava na casa de farinha, porque ela ainda trabalhava em casa e trabalhava na casa de farinha, as famosas casas de farinhas, né? Que ainda era manual, que as mulheres ainda usavam da força braçal, né? E aí, muitas até, inclusive, como a minha avó, né, desenvolviam problemas mesmo, câncer de pele, porque não tinha realmente todos aqueles cuidados de segurança e proteção, porque é uma realidade também da zona rural, né? Quando a gente fala de direitos, de políticas públicas, a gente também fala de segurança, de saúde, né, para a mulher e para os homens. Eu acho importantíssimo a gente falar também dessa mulher nesse contexto. Verdade. E engraçado que você falando da sua avó, e é uma memória afetiva linda, maravilhosa, assim, que me toca muito, porque me lembra a personagem principal, né, a protagonista da enxada e a mulher que venceu seu próprio destino. Exato. Né? Vamos falar de Albertina um pouco. E Albertina tem um trecho dessa obra que ela fala: eu é que sei de fazer as coisas. Você que fica aí nos seus grandes castelos, nas suas grandes mansões, você sabe debulhar o milho, você sabe plantar, você sabe costurar, você sabe tirar leite de vaca. Pode falar um pouco desse trecho? Exatamente. Esse trecho é um dos que eu mais, para mim, é o mais enfático da obra, né? E teatralizamos esse texto com Larissa Profeta. Eu assisti. Tanto no primeiro lançamento quanto no segundo lançamento. E assim, ela foi maravilhosa quando ela representou a Albertina. Então, a Albertina vai questionar. Mas não é você que arruma seu cabelo, é a cabeleireira que arruma seu cabelo. Não é você que limpa as unhas do pé, sou eu mesma que faço as unhas do meu pé. Então, ela vai questionando, desconstruindo e, ao mesmo tempo, se autorrepresentando, trazendo a sua própria identidade enquanto mulher trabalhadora rural. Então, assim, aí ela fala que ela que vai pegar o mel das abelhas, porque é um dos pontos cruciais da obra de Euclides, é a representação desses trabalhadores e trabalhadoras utilizando a voz, a linguagem popular. Ela falou abeia porque o pessoal na zona rural fala abeia. E o Euclides Neto tem até um dicionareco para justamente o dicionareco traduzir essa linguagem, né? Eu vou contar uma história aqui, Rita. Sim. Quando eu cheguei há 20 anos atrás, né, há mais de 20 anos, que eu já estou aqui uns 23 anos na Bahia, como delegada de polícia, a minha primeira delegacia foi nesse ambiente de Euclides Neto, a zona rural. Eu digo zona rural porque o município era muito pequenininho e o contato que a gente tinha era com trabalhadores rurais. Sim. Nos meus primeiros dias de trabalho, escute aí, viu, o telespectador, eu estava lá na delegacia tentando conhecer esse universo de delegada de polícia. Me entra uma senhora, assim, desesperada. Ela transpirava e estava meio descabelada, né? E ela disse assim para mim: minha filha, me ajude, doutora. Enrabaram o meu filho de facão. Eu peguei, segurei na mesa. Eu falei, meu Deus, eu sou tão nova. Que enrabar? Eu segurei na mesa, né? Eu olhei pro escrivão assim, e ele agiu com um pouco mais de normalidade. E eu pensando que era um crime de conotação sexual. Porque enrabaram. Porque o ponto rabo... de vista metafórico poderia ter esse sentido, com certeza. Porque o rabo em outros lugares pode ter um outro significado, entendeu? Era só uma carreira. Era só uma carreira e enrabaram o meu filho de facão. E a gente sabe que várias palavras são... Muitas palavras. O dicionareco é maravilhoso. Euclides, quando ele fez o dicionareco, ele até comenta do título, ele fala dicionareco, esse que ele colocou, né, para diminuir, na verdade, de certa forma, o valor dessa obra. Porque Euclides ele era um homem muito simples, muito humilde, e ele não queria que isso chegasse até a faculdade e tomasse um outro rumo, que seria aquela coisa da linguagem fechada dentro de uma faculdade, né? Mas ele queria que esse dicionareco estivesse nas mãos das pessoas
que chegasse até aqui e que também fossem leitores das obras grapiúnas. E se falando de grapiúna, é um termo, inclusive, que ele vai questionar, porque era um termo já usado de forma muito pejorativa para quem chegava de fora. Então ele diz, eu preferia ser chamado de tapuia, de tupiniquim e de matuto, porque era assim que ele se via, era assim que ele se identificava. Então, assim, temos vários termos no dicionário Eco, e esse primeiro livro, né, A Palavra e o Tempo, de Euclides Neto, um garimpeiro da identidade cultural grapiúna, faz uma análise, um estudo comparativo do livro de contos dele, que é O Tempo é Chegado. Nesse livro ele faz a análise desde o auge do cacau, né, que era visto como fruto de ouro, e até a chegada da vassoura de bruxa, em que muitos cacauicultores, coronéis se suicidaram, mulheres ficaram loucas, inclusive tem até um conto chamado A Rica Fazendeira de Cacau. Depois eu posso falar para vocês um pouco dessa rica fazendeira de cacau. Nesse livro eu fiz um estudo linguístico, né? Sou professora da área de letras e, ao mesmo tempo, a partir da cultura, que é um tema que você falou, né? Faz parte, tudo que a gente está falando aqui faz parte da nossa cultura, né? A gente pode falar que é uma cultura de um modo geral e é a cultura da nossa região, a cultura grapiúna. Grapiúna, gente, esse termo é muito importante a gente entender, porque ele foi muito utilizado por Euclides Neto e por isso Euclides fala no dicionário Eco das Ossas de Cacau, ele fala o seguinte, que já que Jorge Amado utilizou tanto, né, e principalmente no livro Gabriela Cravo e Canela, se tornou um termo bastante divulgado. Então, até hoje, o termo grapiúna refere-se aos sujeitos, às pessoas que vivem na nossa região, que vivem na região cacaueira. Sim. Né? E aí ele faz essa crítica e por isso que ele prefere ser chamado de tapuia, que, na verdade, ele se identifica com aqueles que aqui chegaram originalmente, né? E eram índios. Dentro das obras de Euclides Neto, Larissa, ele retrata, né, não só a linguagem, né, como Sim. Rita fez esse estudo linguístico da linguagem, né, porque ele traz de uma forma muito simples e muito fidedigna o retrato perfeito. Ele é um verdadeiro fotógrafo social da nossa região. Nessa fotografia, ele traz as condições econômicas que viviam essas famílias. Ele traz também a exploração dessa mão de obra. Pessoas que eram exploradas exaustivamente nas roças de cacau. Muitas vezes enganadas com um contrato de meia, que a gente chama, mas análogo à escravidão. Exatamente. E isso foi muito retratado nas obras de Euclides Neto com seus capitões do mato à moda contemporânea, porque esses homens não podiam sequer sair das suas propriedades sem autorização dos seus coronéis. Sim. E isso, Larissa, ainda não mudou muito, porque o acesso às pessoas, às políticas públicas e essa exploração da mão de obra ainda está presente nas propriedades rurais. E aí, eu posso falar com propriedade, porque foi uma realidade, né, vivenciada pelos meus próprios avós mesmo. Sim. E exemplificando, né, numa linguagem bem popular, para que todos entendam, né, os meus avós, eles migravam de roças e fazendas muito frequentemente, porque já era uma prática, a prática de exploração, ela também funciona desse modo, né? Você não, em muitos contextos dele, as pessoas vão migrando, né, tentando buscar uma alternativa de exploração melhor. Se é assim que a gente pode dizer, né? Vão migrando. Isso. E aí, como que vivia os meus avós naquele tempo mesmo, né? Para você ter noção, eles trabalhavam na roça, no plantio, ordenhavam as vacas, eram grandes fazendeiros, como senhores de cacais aqui também, de cacaus aqui na região. Sim. E eles faziam de tudo que você possa imaginar, desde plantar, cozinhar,
a mulher e o Tudo. homem, no caso, Muito explorados. muito explorados. E na hora de você prover o seu alimento, para você comer, você tinha que plantar, porque se você não plantasse, Eva, você não comia. E aí eu lembro que eu até questionei os meus tios, né, que vivenciaram muito isso, na questão financeira e econômica. Eu falei, nossa, mas foram 11 filhos também que minha avó teve. E aí, como que eles enxergavam isso, os grandes fazendeiros? E aí, os meus tios me contavam que eles viam aquela condição como vantagem econômica, porque quanto mais filhos, mais crianças cresciam naquele ambiente, mais mão de obra para ser explorada. E eram mãos de obras exploradas crianças, como a Eva mesmo falou, como você. E Euclides também retrata a realidade de crianças que trabalham, né, o labor rural. Então, assim, é uma realidade que a gente ainda vê que ainda é presente. Sim, com certeza. E naquela época ainda era pior, porque não tinha o olhar jurídico, não tinha o olhar ainda político, não tinha ainda o olhar social, né, de alguém, de âncoras que pudesse chegar lá e dar esse suporte. Então, era uma condição humilhante mesmo, porque até mesmo para a roupa, como é que faz? E você tinha que comprar, você pagava para trabalhar, literalmente, você pagava para trabalhar. E aí, quando precisava de uma medicação, quando precisava de algum tipo de auxílio financeiro, a realidade que eu estou falando era trocada em mão de obra. Sim. E até mesmo para comer, né? Ele pedia autorização, meu avô pedia autorização para aquilo que ele mesmo plantou, Eva, ele pudesse vender na feira. Porque tinha que ter autorização do dono da fazenda, né? Se não tivesse essa autorização, ele ainda estava roubando, mesmo que era ele que plantou. Ô, Rita, quando você ouve Larissa contar, parece que ela está contando o livro, né? Você está falando da história de vários personagens. De João, que teve que lutar. Tentou comprar 8 vezes um facão, porque o facão dele era enferrujado, ele não conseguia capinar, ele não conseguia fazer o que ele precisava para ter o rendimento, né? E o seu salário. O filho de João ficou doente também. Sim, morreu também. O filho ficou doente. Comia terra, eles comiam terra, eles não tinham alimento. É uma pobreza assim muito forte. Na verdade, essa história de João me emociona muito, assim como a história também de Albertina. Só que, como eu fiz o estudo, eu fiz uma análise da segunda metade do século XX, eu trabalho nesse segundo livro, desde os magros, aí vem o patrão, machombongo. Então, década de 60, os magros, década de 70, o patrão, década de 80, machombongo, e década de 90, aí vem o papel da mulher trabalhadora rural. Quando você falou aí, eu lembrei muito de uma nomenclatura que a gente chama de tetralogia, que é o estudo de 4 obras do autor, que são essas obras, dos excluídos. Essa tetralogia dos excluídos vai mostrar justamente como essas pessoas eram excluídas, né? Eram vistas assim como pessoas, eram representadas e vistas pela sociedade, e isso até hoje, por isso eu acho que Euclides já era um visionário. Essa questão de esse sofrimento que eles tinham ainda existe nos dias atuais. Então, João passa, inclusive, eu não queria dar spoiler, né? Porque essa obra é muito interessante. Nas páginas direitas, ele vai falar dos magros, né? Como é a história de João e Isabel, que é um casal que tem vários filhos, e a pobreza dessas pessoas, como eles viviam. Eles trabalhavam muitas vezes debaixo de água, porque quando chovia, para não alagar os pés de cacau, ou também para não molhar o cacau que já estava secando, o fruto, a semente, eles tinham que trabalhar embaixo de chuva. Muitos deles tinham que tomar até cachaça para poder fortalecer, de uma certa forma, né? Sentir aquela energia necessária para poder fazer essas atividades. Então, mas Euclides, o que é que ele faz? No patrão tem esse sujeito submisso, que é João. João, ele sentiu tanto ódio quando ele viu o filho sendo apanhado pelo capataz. E o outro que morreu porque comeu terra. Não tinha o que comer. Ele comeu terra de tanta fome.
ele tinha ódio daquela situação, mas ele não conseguia rasurar como a Albertina rasurou, como a Albertina sua avó é uma Albertina, como tantas Albertinas na nossa região cacaueira. Mulheres que conseguiram romper com a submissão, com esse papel de não ser valorizada. Então, João, ele é submisso, ainda está na década de 60. Só que como a literatura, ela tem a ver com a política, com a história, com a sociologia, com a psicologia, né? E com todas as outras áreas. Quando a gente fala do patrão, dos magros e do patrão também, aí a gente está na década de 60 e 70, a gente vai falar de um período em que Jânio Quadros ele vai renunciar, entra um militar, e aí começam os movimentos sociais, o movimento marxista a aparecer, né? O nosso autor, esse autor maravilhoso que a gente está falando agora, ele tem essa característica de representar na obra dele as lutas de classe. Então ficava muito visível esse sofrimento. Por que que o coronel naquela época explorava tanto e não garantia os direitos a esses trabalhadores? O direito ao 13º, o direito ao descanso, o direito às férias. As trabalhadoras não tinham o direito de ter uma licença maternidade, que já são conquistas que vêm a partir da década de 80 e diante. Então, década de 60, ditadura. Aí vem o movimento dos estudantes do sul do país, movimento do sem terra, aí vem a reforma agrária. O autor, além de ser um grande literato, porque eu sou apaixonada por ele, me apaixonei, dizem que a gente não pode se apaixonar pelo objeto de estudo, mas não tem como a gente não se apaixonar. Para Euclides é meio difícil. Inclusive porque eu trabalho com Euclides desde do mestrado, então foram muitos anos trabalhando com Euclides e levando Euclides e essas discussões, né, dessa exploração, dessa exclusão social desses seres humanos para fora, porque eu fui para outros estados, né? Eu fui para o Rio, fui para São Paulo, fui para Piauí, levar um pouco da história da nossa região. Ô Eva, a gente vê Rita dizendo, e essas rasuras, né? Conseguir rasurar rótulos que nos são dados, rótulos que são dados por essa tetralogia. Os indígenas, as mulheres, né, os trabalhadores rurais, as crianças, né, os rótulos, rasurar. Porque eu digo, eu gostei. Isso, os homoafetivos. Os LGBTQIA+. Exatamente. Eu digo rasurar porque são rótulos muito difíceis de tirar. E quando a gente fala rasurar, é porque isso foi escrito a caneta. E não é lápis. Lápis a gente passa uma borracha. Caneta e tirar um estereótipo não é fácil. Não, e na verdade é assim, eu preciso explicar só um pouco esse termo rasuras. Rasuras grapiunas eu tomei emprestado de um autor, Stuart Hall, que é o grande representante dos estudos culturais. Jamaicano, saiu da Jamaica, foi para a Inglaterra, um grande estudioso. Então, quando eu falo rasuras, Eva, eu quero dizer, a partir do conceito dele, que eu tomo e amplio, é uma contestação do regime racializado de representação. É você dizer, por exemplo, que o trabalhador é preguiçoso, que a trabalhadora só serve para enxada, como é o caso de Albertina, né? Que o trabalhador não tem direito, que ele tem que ser explorado mesmo, porque ele é analfabeto, ele não chegou à escola. Então, assim, quando eu falo de rasuras, eu falo dessa contestação, entendeu? Solis dele que, além de rasurar, no sentido de Stuart Hall, eu falo do rasurar no sentido de romper, contestar, desconstruir. É nesse sentido que eu quero explorar aí com Eva, e a gente já vai ter que ir para as considerações finais, que às 10 horas abre o programa aqui nosso ao vivo.
Sim. Nesse sentido de desconstruir algo que foi muito bem fixado. E rasurar os estereótipos não é nada fácil. Primeira coisa que eu costumo dizer, Liz, eu vou dizer até em relação à mulher. Quando você é estereotipado o tempo inteiro, você acaba se reconhecendo como aquilo que dizem que você é. E não aquilo que você é. É uma diferença muito grande. Muito grande. Se quem está nos assistindo agora parar 30 segundinhos, fechar os olhos e tentar encontrar em si as suas próprias características, você vai pegar vozes de pessoas lhe dizendo quem você é e não quem você realmente é. A sua própria identidade. A sua própria identidade. Mas se eu pedir para que você feche os 30 segundos e pense na pessoa que você mais ama no mundo, você vai conseguir definir muito bem. Então, para a gente rasurar as coisas, para a gente rasurar esse estereótipo, de todas as formas, é muito difícil. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é me reconhecer como quem eu sou. E não pelo que dizem que sou. Ou não por aquilo que a sociedade afirma que você só tem condição de ser aquilo. É por isso que eu costumo dizer, tem um livro que não é, um filme, que eu indico para quem puder assistir, que é o Mussum, por incrível que pareça. Sim. Eu fui pro cinema assistir o filme de Mussum achando que era uma comédia. Eu saí do cinema chorando litros pela mãe de Mussum. E aí ela vem e ela tenta fazer essa rasura dos filhos. E tem uma frase dela que eu levei para a minha vida. Um dos filhos Mussum vira e pergunta, mas minha mãe, já no leito de morte dela, nós estamos melhores do que a senhora, conseguimos conquistar as coisas porque ela era empregada doméstica. E aí ela vem e fala, meu filho, você e sua irmã tiveram a única coisa que eu não tive. E aí ele acha que é o dinheiro. Pergunta o que, minha mãe? Não. Amor. Escolha. Vocês tiveram o poder de escolher ser o que queriam. Eu não tive essa escolha. Então, o poder da escolha, esse rasurar, tudo aquilo escolher. É o poder escolher. É você parar e dizer, eu sou isso, serei isso, independente daquilo que fizeram comigo. Exatamente. Conservar e preservar a identidade, né? Porque Isso. você vai acreditar que muitas pessoas vão pegar livros para ler ou ouvir alguém falar sobre a linguagem, por exemplo, figurativa. Não é uma linguagem errada, não é erro, né? Eu acho importante. Liz Daly falou aqui assim, enrabar, né? Subir lá em riba, porque eu conheço muito, né, desses trocadilhos, porque eu também vivenciei uma época, né, nesse período. É importante demais você conservar isso. Eu sou suspeita a falar, porque nos bastidores aqui a gente estava conversando, né? Mesmo nesse tempo tecnológico, eu ainda sou dos livros, né? Na minha garagem, na garagem da minha casa, tem lá uma prateleira só de livros, porque eu gosto do tato mesmo, né? Sim. E ela falou, esse aqui tá sem a capa. Eu falei, esses são os melhores. São os melhores. Porque a gente já leu novamente. Aqui, que eu quero depois no final, né? Nós já estamos no final, vamos ter que encerrar. Meu Deus! Infelizmente o programa foi mais curto. Só... Um segundinho. Nossa, esse livro, ele foi organizado por Thelmo Padilha. É um livro antigo. O título é 12 Poetas Grapiunas. E eu gostaria de fechar, não fechando, porque nós poderíamos fazer vários programas. Claro. Porque as obras de Euclides são... Inclusive, quem puder, assistam o filme Doutor Euclides, que era a forma popular, a linguagem popular que os trabalhadores chamavam Euclides Neto, né? Euclides José Teixeira Neto. Poema agrário. Ciro de Matos. Fazendeiro. Mel, céu, chão, passo, melaço. Roceiro. Fel, chapéu, baga, aço, bagaço. Ouro. Na terra, o cacaueiro. Jugo sobre a terra, o baronato. Lucro, ladainha, agonia, companhia. Epitáfio, sob a terra, o roceiro. Cacau, cal, caligrafia, raiz, vinho, biografia. De emocionar. Lari,
você tem só uma palavra para retratar esse programa de hoje. Uma palavra só. Uma palavra, educação literária, se faz necessário. Uma palavra, Eva, para retratar esse programa de hoje. Muito impactante, curto, mas impactante. Vou falar duas. Pode. Romper rasuras. Romper rasuras. É isso que o Política Sem Mistério propõe na sua vida. Você se conhecer. É um programa de crítica e autocrítica. Simplesmente para lhe dar, municiar de ferramenta para que você promova as suas rasuras. Escolha o seu destino. Fique com Deus e até o próximo Política Sem Mistério. Tchau, tchau. Tchau.